Olá, hoje é dia 15 de junho de 2015. Estamos aqui na Record News Espírito Santo com mais uma edição do Esporte Record News. No programa de hoje você vai ver que a capixaba Natália Gáudio conquistou neste final de semana o tetracampeonato brasileiro de ginástica rítmica. Agora a Natália está de olho nas Olimpíadas do ano que vem. Em Linhares, no norte do estado, um fisiculturista local se prepara para a disputa da Copa Transformers de Fisiculturismo. Você vai ver também a história de Carlos Henrique Ribeiro. Ele é ciclista, está rodando o Brasil inteiro de bicicleta, ministrando palestras sobre superação. Ele tem um projeto de forrar o Maracanã com as bandeiras dos municípios visitados. E ainda os gols que marcaram a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tudo isso a partir de agora no Esporte Record News. Seja bem-vindo! Logo na abertura do nosso programa, quero te lembrar que você pode nos ajudar a fazer o Esporte Record News. Você pode enviar sugestões de pauta para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, é o esporte@recordnewses.com.br. Se você quiser interagir com a gente no Facebook, nosso endereço é o facebook.com/recordnewses. E além dos canais de televisão que sintonizam a Record News Espírito Santo de ponta a ponta em nosso estado, você também nos assiste pela internet. O endereço é o www.sinoticias.com.br/Record News Espírito Santo. A gente começa o programa mostrando que a capixaba Natália Gáudio conquistou neste final de semana o tetracampeonato brasileiro de ginástica rítmica. Agora, a Natália, é claro, está de olho nas Olimpíadas do ano que vem. A gente está treinando para isso, né? Creio que todas as capixabas estão muito bem preparadas para representar o Brasil, mas a gente ainda tem o PAN e o Mundial, né? O PAN que vai ser em julho no Canadá e o Mundial que vai ser em setembro na Alemanha. Então são dois eventos preparatórios para as Olimpíadas. Então só mesmo depois do Mundial a gente vai saber assim qual foi o nosso resultado no ranking mundial e ver mais ou menos qual vai ser a nossa classificação para as Olimpíadas. Então até lá tem muito trabalho ainda. Então pelo que você fez aqui hoje, acho que vai dar certo. Se Deus quiser, se eu continuar assim, evoluindo a cada dia, vai dar tudo certo. Vem uma medalha? Isso aí, que vem uma medalha. Vamos treinar para isso. Que venham muitas medalhas, né? Em Linhares, no norte do estado, o fisiculturista local se prepara para a disputa da Copa Transformers de Fisiculturismo. Carlos está treinando pesado. Recentemente, ele conquistou o Arnold Classic, no Rio de Janeiro. O sonho era de apenas conhecer um dos maiores eventos multiesportivos do mundo, o Arnold Classic, mas acabou participando e trazendo a medalha pela conquista do 3º lugar na modalidade Strongman. É muito emocionante ganhar, ficar em 3º lugar entre os melhores do Brasil, né? Eu participei da categoria até 80 quilos e a modalidade do Strongman é uma modalidade que tem tombos de pneu, tem o log, tem puxar caminhão, são modalidades que exigem muito do atleta. Modalidades tem muita carga, uma carga muito grande, tem um treinamento muito contínuo dos atletas. Em sua 3ª edição brasileira, a competição contou com a presença ilustre do astro e idealizador do evento, o Arnold Schwarzenegger, na cidade do Rio de Janeiro. Carlos, que já é campeão estadual em outra modalidade, competiu na categoria até 80 quilos, com mais 7 atletas brasileiros. Ele conta como foi participar pela primeira vez de uma competição fora do estado. Foi muito emocionante porque é um evento muito grandioso no Brasil, é um evento que tem mais de 27 modalidades esportivas, né? E foi a primeira vez que eu estive participando do evento e consegui trazer para Linhares o 3º lugar no Strongman. Com muito treino diário e uma alimentação extremamente regrada e balanceada, Carlos se prepara então para mais um campeonato que acontece no próximo dia 11 de julho aqui em Linhares. Próximo alvo está competindo na Copa Transformers, que acontece dia 11 de julho, e no dia 25 de julho está competindo no estadual de Powerlift e tentar manter meu título de campeão estadual de Powerlift.
Legal, sucesso aí para a galera do norte do estado. Um abraço para todos em Linhares, acompanhando aqui o Esporte Record News. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto para bater um papo com o professor Guilherme Filgueiras. Ele fez uma análise sobre o futebol capixaba, futebol brasileiro e o futebol mundial. É o nosso convidado do próximo bloco, você não pode perder. Muito bem, já de volta com o Esporte Record News, lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas, às 18h30, trazendo o que de melhor aconteceu no final de semana esportivo, o que vai acontecer na semana que está começando e ainda matérias com os capixabas que são destaques no estado, no Brasil e no mundo. Agora eu vou conversar com o professor de Educação Física, Guilherme Filgueiras. O professor Guilherme está lançando aí um trabalho, vai apresentar um trabalho que é uma análise do futebol capixaba brasileiro, comparando com o futebol mundial a partir de estatísticas dos jogos observados. Quero agradecer a presença então do professor Guilherme Filgueiras. Boa noite, professor. Obrigado por ter vindo. Sempre é um prazer. Prazer com você, né? Todo nosso. Muito tempo que a gente não se encontra. É verdade. É um prazer estar aqui. É verdade. Bom, professor, análise do futebol capixaba e brasileiro comparando com o futebol mundial a partir de estatísticas dos jogos observados. Quantos jogos observados? 103 jogos no total. Incluídos os times daqui, do Brasil? Campeonato Capixaba, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mundial, Liga Mundial. Então são vários eventos nessas de janeiro, de 31 de janeiro, que começou com o jogo Castelo e Desportiva, o primeiro jogo do Campeonato Capixaba. Primeiro jogo do Campeonato Capixaba. Isso é importante, né? Claro. E terminou agora essa semana, né, que a gente está no dia 22 de junho apresentando esse trabalho. Você vai apresentar na próxima segunda-feira, dia 22. Na próxima segunda-feira. Bom, o que o senhor analisou aí do futebol capixaba e brasileiro comparando com os de lá de fora? O que falta para a gente tentar chegar perto deles? Olha, Flávio, o futebol capixaba, primeiro que nós estamos aqui no Espírito Santo, eu só tenho que começar por aqui. Todo trabalho que a gente começa, eu sempre fiz isso, foi primeiro tentando mostrar a realidade do nosso futebol. Certo. Eu estou nesse trabalho quase 55 anos, desde como saí de Itapemirim e vim para Vitória. Eu ia lá para o Governador Brei assistir futebol. Então eu acho que eu tenho toda uma o senhor tem propriedade para falar. É uma experiência para falar que o futebol brasileiro, começando pelo futebol capixaba, precisa mudar alguns conceitos. Por eu exemplo, acho que não é nem conceito? Treinamento técnico e físico e tático, não. É o conceito de objetividade, é o conceito de bola para frente, de você jogar sem falta, você valorizar a posse de bola. Quando o senhor diz valorizar a posse de bola, a gente pensa logo assim em número de faltas, arremessos manuais, lateral. É incrível o número de arremessos manuais que o nosso futebol tem em comparado com o futebol europeu, por exemplo. É isso que eu comecei, eu estava observando os jogos e estava achando muito chato, porque o goleiro bate, pega a bola, dá um chutão para lá. O zagueiro chuta para lá, o outro chuta para cá. Então essa quantidade de chutões, que é o primeiro elemento da pesquisa, ela está impedindo o desenvolvimento do nosso futebol. Por quê? Quando você tem muitos chutões no jogo, existe muita lateral. Porque essa bola chutada sem direção, ela é disputada de cabeça e ela não tem direção para ela. Sai espirrada para as laterais. Ela sai espirrada para as laterais. Aí é uma lateral. Parou o jogo. Parou o jogo. Quando essa bola vai bater lateral, o jogador brasileiro, e eu tenho observado o capixaba brasileiro e até mundial, ele não sabe bater lateral. Isso é um troço interessante. A lateral está sendo batida em cima da linha lateral. Bem próximo ali. Bem próximo. Como o jogador está marcado, já é um lance parado. Quer dizer, outro lateral. A bola vai para a lateral. Bate na canela, volta para a lateral tal. O Brasil, citando essa posição da lateral, contra o Chile, na Copa do Mundo, sim, levou um gol, porque o Marcelo bateu a lateral para o Hulk, em cima da linha, ele foi devolver para o Marcelo, o cara saiu e fez um gol. Certo. Quase que a gente perde a Copa do Mundo ali. Tem jogador que bate lateral e a bola não está entrando em campo às vezes. Ele joga a bola tão perto da linha que a bola não entra em campo, ele tem que rebater, fazendo só para a gente pensar e analisar, professor, o senhor tem números aí com relação a arremessos manuais? Sim. A média hoje. A média do futebol capixaba está 40, 45 laterais por jogo. Por jogo? Por jogo. E o a futebol média do brasileiro. Vamos lá no europeu logo. Ah, não é 12, 10, 12. Então a gente tem 40, lá tem 10. Lá tem 10, 12. E aí acontece um negócio muito interessante. Interessante e ruim para o futebol. Quando há muitos chutões no jogo, tem torcedores que estão virando o rosto naquelas disputas de bola de cabeça. Porque a cada rodada do futebol brasileiro, são 5 jogadores que estão indo para o hospital, com um galo na cabeça, luxação. Essa é uma outra estatística que a gente tem que parar para falar sobre ela.
A cada rodada do Campeonato Brasileiro, uma média de 5 atletas vão para o hospital. Porque é um simples toque na cabeça, ele tem que fazer uma radiografia. Ele acaba o jogo, cortou no sangue, teve uma que ficou com um galo desse tamanho essa semana. Então, o que está acontecendo? Essa bola chutada com muita força, às vezes num campo molhado, essa disputa de bola, quando o jogador não sabe se posicionar até para cabecear, que ele vai de encontro, ele não sobe na vertical. Às vezes entre colegas mesmo. Dá uma trombada ali, acaba... E o professor Guilherme Filgueiras, que é um estudioso do assunto futebol aqui no Espírito Santo, do futebol brasileiro e mundial, não está falando isso assim, da boca para fora não. O senhor tem todo um trabalho, ele estava me mostrando aqui, a análise de cada jogo, foram mais de 100 jogos analisados, né? Mais de 100 jogos. No Espírito Santo foram 15 jogos, Campeonato da primeira e da segunda divisão. Futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, 53 jogos, 30 e poucos jogos da seleção brasileira, entre juvenil, ontem mesmo Brasil e Portugal. Eu tenho observado desde o infantil, do juvenil até o profissional. Certo. A seleção principal, a olímpica que esteve jogando aqui, né, principal, e futebol europeu, que é hoje a essência do futebol mundial. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, professor. O senhor falou que o futebol europeu tem uma média de 10 arremessos manuais por partida. Em contrapartida, nós temos aqui 40, uma média de 40. Aí eu te pergunto, a gente tem muito arremesso manual porque o nosso futebol é fraco? Ou o nosso futebol é fraco porque a gente tem muito arremesso manual, a gente não consegue ter a posse de bola? Não é por arremesso lateral, porque o arremesso lateral faz parte do jogo. Né? Porque tem certo arremesso lateral que a bola é disputada e você não tem como evitar que ela vá para a lateral. Mas assim mesmo, a pesquisa é mostrar que a gente pode trabalhar os atletas, mesmo que seja uma bola disputada, ele vai nessa bola não para jogar lá para a lateral, para ficar com ela dentro do campo. Para tentar ter a posse de bola e armar uma jogada de contra-ataque. O contra-ataque você só faz quando você recupera essa bola, não chuta ela para a lateral. Porque após uma ação de um chute para a lateral, você tem que correr atrás dessa bola que você chutou para fora. Por que você não fica com ela para você? É verdade. Professor, isso é uma ação. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. No próximo bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão das faltas, né? Que é preocupante até isso aí do ponto de vista até da integridade física do jogador. Mas a gente fala daqui a pouco no próximo bloco, eu quero te convidar para ver essa matéria. Um ciclista chamado Carlos Henrique Ribeiro, ele está rodando o Brasil inteiro de bicicleta, ministrando palestras sobre superação. Ele tem um projeto interessante que é de forrar o Maracanã com as bandeiras dos municípios em que ele visitar. Em sua passagem por Linhares, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele já foi reconhecido pelo Guinness Book como recordista mundial de ciclismo de longa distância. Carlos Henrique Ribeiro, de 50 anos, é de São Paulo, mas já conhece praticamente todo o país. Na realidade, conheço já todos os estados brasileiros, 26 estados brasileiros e mais de 2.600 municípios aqui no Brasil, além da América do Sul. Pedalando há 12 anos, os momentos estão registrados em fotografias, como esta, onde Carlos Henrique está ao lado de Neymar. Na realidade, foi todo o time do Santos que me recebeu lá na Baixada Santista. O Neymar foi uma das pessoas que eu queria conhecer, né? Foi antes de ir para Barcelona, jogar no Santos ainda. E todo o time do Santos, né? Para mim foi um orgulho estar ao lado de celebridades, né? A gente se torna celebridade estando ao lado de celebridade. E para mim foi um primeiro sonho também, um dos sonhos que eu realizei. Um dos objetivos do ciclista é levar a sua história de vida dando palestras em escolas dos municípios visitados. Nesta terça-feira, ele deixou mensagens de superação das dificuldades enfrentadas com os alunos dessa escola estadual de Colatina. Isso, passar para os jovens o que é importante o estudo, o que é importante na sala de aula, ter um professor, uma direção, uma coordenação, né? Porque tem muitos alunos aí que eles vão na escola para brincar, né? Confunde a escola com o parque de diversões, então eles não prestam muita atenção. Então, passar para ele o que é importante o estudo na vida da gente. Hoje quem não tem estudo não consegue nada na vida, né? O projeto de Carlos agora é cobrir o Maracanã com mais de 4.000 bandeiras dos municípios visitados. E o próximo município é Linhares. Eu já viajo o Brasil há 12 anos aí, né? Tinha um sonho em mudar de vida, um sonho de ter credibilidade, né? Apoio, estrutura. E aí, é lógico, quando eu conquistei o Guinness em longa distância, 2005, 2006, e eu pesquisei em vários sites de busca aí, não tinha ninguém que tinha feito esse projeto ainda, de arrecadação de bandeiras, e eu decidi correr atrás desse projeto, que é arrecadar 4.300 bandeiras de municípios e capitais e forrar o gramado do Maracanã, Rio de Janeiro. E você está perto de realizar esse projeto? Já são mais 2.000 bandeiras, ainda falta bastante. Até 2016, com certeza, eu vou conseguir estar com esse projeto pronto já.
Então Colatina aí já tem a participação garantida nesse projeto aí do Maracanã, né? Com certeza, vai estar lá no meio das 4.300 bandeiras. Daqui você vai para Linhares? Isso, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, depois Vila Velha também, vou estar em Vila Velha, Baixo Guandu também, né? Algumas cidades ainda no estado do Espírito Santo. Boa sorte aí na sua jornada. Obrigado, eu agradeço aí, né, esse apoio da mídia aqui na cidade de Colatina. Legal, boa sorte aí para o nosso ciclista aventureiro. Na verdade, ele conversou com a nossa equipe em Colatina e depois foi para Linhares. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto, tem os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Um instante só. Muito bem, de volta com o Esporte Record News. Estou recebendo aqui o professor Guilherme Filgueiras, que na próxima segunda-feira vai apresentar o resultado de um trabalho onde ele avaliou e analisou o futebol capixaba e brasileiro e fez aí uma comparação com o futebol mundial, de uma maneira geral. E ele me dizia no bloco anterior que a cada rodada do Campeonato Brasileiro, uma média de 5 jogadores vão ao departamento médico por conta de alguma contusão. Eu estava analisando junto com o professor os dados que ele tem em mãos. De 14 jogos do futebol capixaba, pasmem, professor, quantas faltas foram catalogadas em 14 jogos do futebol capixaba? 606 faltas. Olha isso, 606 Se você dividir isso aí, dá quase 45 faltas. É um número muito grande, né, professor? É uma aberração no futebol, né? Você ter essa quantidade de falta no jogo de futebol, naturalmente você tem muito pouca bola corrida. E você não impede o desenvolvimento do atleta. E em 70 jogos do Campeonato Brasileiro? 70 jogos brasileiros foram 2.491 faltas. Também é um número bem considerável, né? Bem considerável. O senhor tem algum número do futebol europeu, por exemplo, aí? O europeu ele chega a 14 jogos, é 96 faltas. Olha a diferença. Futebol europeu, em 14 jogos, 96 faltas. Futebol capixaba, em 14 jogos, a mesma quantidade de jogos. 606 faltas. Mais de 600 faltas. É um número preocupante realmente, né, professor? Porque a falta ela impede o desenvolvimento do atleta. Quando há muita falta, você não deixa a sequência da jogada. E leva um risco também. Leva um risco de contusões. Professor, nosso tempo está um pouco esgotado aqui. O senhor vai apresentar os resultados dessa pesquisa na próxima segunda-feira. O local ainda não foi definido, Não foi definido ainda, mas a gente pode ter um telefone, se quiser. Fica à vontade, pode passar o telefone aí. O celular é 98848-3303, né, o meu celular. E também através do e-mail, gf_consultor@hotmail.com. GF de Guilherme Filgueiras. GF_consultor@hotmail.com. Tá certo. Você viu os jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro? Não, eu peguei mais o futebol capixaba, né? Foi a semifinal, a final da segunda divisão. Isso, 12 e Espírito Santo, até 12 equipes que já estão classificadas para a Série A. Série A. Peguei o futebol brasileiro, Brasil e ontem, Peru. né? Peru ontem. Assisti Brasil e Portugal, sub-20. Certo. O Brasil passou 2 vezes agora, sub-20 mundial, com 2 penalidades, mas disputa de pênalti, né? Porque ficou 0-0 com o Uruguai e 0-0 com Vamos ver os gols Portugal. da rodada do Campeonato Brasileiro, então? Vamos sim. Começando com a derrota do Fluminense, 2-1 para o Palmeiras. Vamos ver. A torcida palmeirense, com medo de voltar a sofrer com o rebaixamento, levou um susto quando Jean acertou esse chute e fez 1-0 Fluminense. O empate só veio no final da primeira etapa, com o desvio de Rafael Marques. No segundo tempo, Magno Alves foi expulso depois de chutar Gabriel. Mesmo com um jogador a mais e com a estreia de Alexandro, o Palmeiras não conseguia a virada. Até que aos 43 minutos, Gum colocou a mão na bola perto da área e também recebeu o vermelho. Egídio cobrou a falta e, apesar do esforço de Diego Cavalieri, Cristaldo marcou. 2-1 Palmeiras. Nem começa o jogo e o gordinho Walter tenta um gol do meio de campo e leva a vaia da torcida. O Grêmio chega no chute de Luan, mas a bola vai para fora.
O tricolor insiste e na jogada de Douglas, Juliano abre o placar. Logo no início do segundo tempo, o Atlético Paranaense empata. Hernani é certeiro na cobrança de falta. Os donos da casa vão para cima e o goleiro Everton salva o Furacão 2 vezes. Thiago responde à altura e também faz uma bela defesa. Até que Galhardo levanta a bola na área e Rodolfo coloca o Grêmio de novo na frente para acabar com a ansiedade da torcida. Fim de jogo, Grêmio 2-1. O São Paulo foi a Santa Catarina e venceu a Chapecoense com esse golaço de Souza. Maicon Leite marcou 2 vezes na vitória do Sport contra o Joinville, na Ilha do Retiro, no Recife. O segundo gol veio com este belo chute. Marcelinho Paraíba descontou na cobrança de falta. O Sport é o terceiro colocado. Depois da tabela com Rafael Moura, Nilmar marcou um golaço no Itaquerão. Jadson não deixou por menos na cobrança de falta. Renato Augusto fez toda a jogada. E Wagner Love contou com a falta de sorte do goleiro Alisson para garantir a virada corintiana. O Corinthians está entre os líderes em 4º lugar. Eduardo da Silva fez o gol da vitória do Flamengo contra o Coritiba na casa do adversário. O time carioca se afastou da zona do rebaixamento. Num jogo em que Leandro Damião marcou 2 vezes, o Cruzeiro derrotou o Vasco por 3-1 em São Januário. O golaço de Rodrigo não amenizou a situação do Vasco, que não venceu uma partida sequer no Brasileirão e está na zona de rebaixamento. No clássico de Santa Catarina, Marquinhos fez o gol do Figueirense. Anderson Lopes acertou o ângulo e empatou para o Avaí. Tá aí, foram os gols que marcaram no final de semana. Quer fazer algum comentário, professor? Algum jogo aí te agradou, te chamou a atenção? Na semana até que eu não assisti o jogo do Campeonato Brasileiro, Vasco não tá bem não, né? Os times do Rio, no final de tudo, né? É muito difícil o futebol carioca. Né? Acho que o melhorzinho que tem é o Fluminense, que tá na juntando oitava... os 3 ali vai ficar difícil. Até. Mas o Fluminense pelo menos está longe, está lá na 8ª posição. O Vasco está na zona de rebaixamento e o Flamengo saiu, mas está empatadinho ali. Qualquer bobeada volta para a zona de rebaixamento. Obrigado, professor, por ter vindo. É um prazer. Casa aqui está sempre de portas abertas. É um prazer estar com você. E parabéns pelo trabalho aí. Eu acho que vai valer a pena porque é uma sugestão para o futebol capixaba, brasileiro, que a gente possa mudar essa mentalidade do nosso futebol. Tá certo. Conversei com o professor Guilherme Filgueiras, um estudioso do futebol do Espírito Santo, que apresenta na próxima segunda-feira a análise que ele fez do futebol capixaba, brasileiro e mundial, que atrapalha o desenvolvimento do futebol. Tudo isso vai ser mostrado em mais detalhes na próxima segunda-feira. Ele deixou o e-mail que é gv_consultor. gf_consultor@hotmail.com. Você pode entrar em contato para saber onde é que vai ser apresentado o resultado desse trabalho. A você, uma excelente noite. Eu volto daqui a pouquinho no Hora News com a minha amiga Adriana Marques e no Esporte Record News na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 18h30. Grande abraço para você, uma boa semana.